é necessário fazer o cálculo da estimativa de produção de matéria seca na poda de 15 meses. Por quê? Se eu for somente podar 50% do terço superior das plantas na poda de 12 meses e os outros 50% vai permanecer, então isso quer dizer que a minha produção de matéria seca na poda de 15 meses será igual à minha produção de matéria seca na poda de 12 meses. Por quê? Porque a diferença, a não ser que ocorra um fenômeno climático de chuva mais intensa e essa planta venha a lançar mais folhas, né, no intervalo entre a poda de 12 e de 15 meses. Porém, como 50% da copa não foi podada na poda de 12 meses e como se trata de um período chuvoso, há uma tendência de que a copa permaneça estável, que esse 50% que permaneceu, que a população de folha permaneça instável, não havendo aí, né, nem perda, nem aumento no número de folhas nessa outra parte, nesses outros 50% do terço superior. A não ser, óbvio, que haverá um pequeno acúmulo, coisa muito pouca, devido ao maior envelhecimento dessas folhas que permanecerão nesse outro 50% da copa, tá ok? Do terço superior. Bom, o cálculo da estimativa da produção de matéria seca da poda de 18 ou 22 meses, né, será feito, né, de forma que você vai considerar, né, um fator 0,5, tendo em vista que a colheita será de 100% do terço superior, que coincidirá com a colheita das raízes sendo dada pelas equações, né? Quantidade de matéria seca, segue a equação, TC sobre NP vezes 0,25. Então, nós temos PMS, né, igual a quantidade de matéria seca vezes NPL, número de plantas, tá ok? Como vocês viram, PC é a produção, né, colhida, NP, número de plantas, vezes 0,25, né, e PMS, população, produção de matéria seca, que é igual, no caso, quantidade de MS de matéria seca vezes número de plantas, tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, retificando, estimativa da produção de proteína bruta. Para cálculo da estimativa da produção de proteína bruta, basta multiplicar a produção de matéria seca pelo fator 0,164, pois o teor de proteína bruta do terço superior é de 16,4%, dado aí obtido por uma pesquisa conduzida com mandioca da variedade olho roxo, né? Aí conduzida por Souza e colaboradores em 2012 na região de Janaúba, aqui no norte de Minas Gerais, aqui pertinho no norte de Minas Gerais. Então nós temos quantidade de proteína bruta é igual a produção de matéria seca vezes 0,164. Neste caso, tomamos como base a produção de matéria seca, PMS, calculado para a poda de 12 meses, e 15 meses, que é 325,06 kg. Então temos, olha só, na poda de 12 meses, eu vou ter uma colheita de 325,06 kg de matéria seca por planta, né? E na poda de 15 meses, vou ter, a minha estimativa é de colher a mesma quantidade, que é no outro terço superior. Então, o cálculo da quantidade de proteína bruta é dada pela equação 325,06 vezes 0,164. Ou seja, na poda de 12 meses, eu vou ter uma produção de 53,31 kg de proteína bruta na poda de 12 meses. E na poda de 15 meses, a mesma quantidade, ou seja, um total de 106,62 kg de proteína bruta, juntando as duas podas. Na poda de 18 meses ou 22 meses, essa produção fica em torno de 53,31 kg de proteína bruta no terço superior, tendo em vista que a planta será colhida no período seco do ano, que coincide com a baixa quantidade de folhas no terço superior. Mas o ideal é calcular primeiro a quantidade de matéria seca colhida na época seca do ano, faltando 2 meses para
para a colheita das raízes e fazer o cálculo conforme esta equação aqui, ó. A quantidade de matéria seca colhida vezes 0,164, tá ok? Então vamos lá. Poda de 12 e 15 meses. A poda de 12 meses e 15 meses, como o próprio nome já diz, é realizada aos 12 meses e 15 meses após o plantio e deve ser realizada após a ocorrência de pelo menos 2 chuvas e quando a planta recuperar sua folhagem perdida no período de seca anterior. Na poda de 12 e 15 meses é colhido somente 50% da parte aérea de cada planta, conforme observado nas figuras abaixo. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma planta de mandioca e o quadro aqui representa a parte do terço superior que eu vou colher na poda de 12 meses, tá? E aqui, nessa outra figura, como vocês viram, nós colhemos essa. Já na poda de 15 meses, nós vamos colher essa outra parte, né? Essa outra parte do terço superior que não foi colhido na poda de 12 meses, tá ok? Vamos lá. Continuando. Poda de 18 ou 22 meses. Vamos lá. A poda de 18 meses ocorre simultaneamente à colheita das raízes e deve ser colhido todo o terço superior. A mesma deve ser realizada um dia antes da colheita das raízes, o que facilitará a colheita das raízes, ou seja, você vai colher todo o terço superior 1 ou 2 dias antes da colheita das raízes, né? Com isso, você só vai ficar ali basicamente com a maniva inteira, né? E essa tarefa, essa limpeza, vai facilitar a colheita das raízes, porque vai facilitar o deslocamento dentro da lavoura, o trabalho de toda a equipe, o que vai render mais o serviço e vai promover uma melhor qualidade da colheita, facilitando você visualizar todo o campo e verificar se não foi deixado nenhuma planta ou raiz para trás. Aqui nós temos, por exemplo, né, uma planta após poda de 100% do terço superior, assim que esta deve ficar. E aqui nós temos, novamente, a planta na mesma condição. Tá? Antes de nós continuarmos com esse tópico, cálculo para aproveitamento do terço inferior e médio, vamos assistir um pequeno vídeo que eu produzi a nível de campo para ilustrar melhor como deve ser realizada a poda do terço superior da planta de mandioca. Bom, pessoal, como eu tinha falado anteriormente para vocês, para nós podermos utilizar de forma adequada a mandioca em si e maximizar a produção de matéria seca para produzir ração, nós vamos dividir a planta de mandioca, a parte que fica acima do solo, nós vamos dividir em 3 partes, sendo elas terço inferior, tá? Terço inferior, até essa altura aqui, próxima à inserção das galhas, como vocês podem ver. Terço médio, quando a galha fica mais, quando o caule, a maniva esverdia, está mais esverdeada e mais fina. Terço médio e terço superior. Aliás, desculpa, o terço médio envolve um palmo, de um palmo abaixo da inserção das galhas até as galhas mais grossas, é o terço médio, e o terço superior, que é o que? Que são esses ramos mais verdosos, as galhas mais verdosas com folhas e pecíolos, certo? Para eu fazer o manejo adequado da poda da parte aérea da mandioca, do terço superior, sem prejudicar ao mesmo tempo o desenvolvimento do sistema radicular, ou seja, das raízes, que é o que nós vamos utilizar na agroindústria de farinha e tapioca, como eu vou fazer isso? Vamos supor que essa roça aqui tenha sido plantada no mês, certo? Há um ano atrás. E nós suponhamos que nós estejamos no mês de outubro, novembro. E essa roça foi plantada no mês de outubro, novembro passado, certo? Passou, você plantou depois de um ano que essa planta, essa área, receber
pelo menos mais umas 2 ou 3 chuvas do segundo período chuvoso, pelo menos umas 2 ou 3, que a folhagem dela se recuperar da seca, o que eu faço? Suponhamos que hoje seja outubro, essa planta esteja com 1 ano e recebeu 2 chuvas, certo? Ela recuperar a folhagem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou podar 50% da parte aérea, agora no mês de outubro, suponhamos que estamos no mês de outubro. Eu vou podar 50% da parte aérea. Ideal utilizar a tesoura de poda, tá ok? Não fazer corte com canivete. Vou podar 50% da parte aérea e vou deixar 50%. Lembrando que ao utilizar a tesoura de poda para fazer essa poda, o interessante é que eu faço o corte em bisel, que é o corte, como vocês podem ver, chanfrado. Por que eu tenho que fazer esse corte chanfrado? Simples, para quando chover novamente e a chuva bater nessa parte cortada, ela não infiltre, não se acumule aqui, certo? E aí não vai causar apodrecimento dessa ponta. Então, com a tesoura de poda, eu faço o corte em bisel. Então, agora em outubro, eu cortei 50% da parte aérea. Passado, vamos supor que choveu, ela recebeu 2 chuvas, eu cortei 50% da parte aérea. Aí vai passar novembro, dezembro, janeiro, certo? 3 meses após a primeira poda, essa parte que eu podei agora já terá se recuperado, terá brotado. Aí o que eu faço? 3 meses após a primeira poda, em torno de fevereiro ou março, eu vou fazer a segunda poda. Vou fazer a segunda poda do outro terço superior, certo? Dos 50% do terço superior que eu não podei anteriormente. Nesse tempo, tá? Nós teremos esse broto da primeira poda que já terá se recuperado, e essa segunda poda que eu fiz no mês de março, como eu ainda terei umidade no solo e talvez dependendo da região ainda ocorra a 1 ou 2 chuvas, dependendo, ela vai se recuperar a ponto de ficar preparado para o período da seca, tá ok? Depois de 1 ano e meio, que é geralmente quando as pessoas costumam demorar para colher a mandioca para fazer farinha, aí eu vou poder aproveitar essa rebrota das 2 podas que eu fiz no período chuvoso, vou poder aproveitar essa rebrota, embora com um pouco percentual de folha, porque a seca, por causa da seca, ela já terá caído, certo? Mas vou aproveitar o resto de folha que tiver, galho fino, né? Galhos finos do terço superior e todo o terço inferior, ou seja, maniva e terço médio. Eu vou aproveitar, na época que eu colher a mandioca para fazer a ração, vou aproveitar para fazer o farelo também dessas partes, tá ok? Bom, voltamos e vamos continuar, né, depois do vídeo que vocês assistiram. Nós vamos continuar falando agora sobre cálculo para aproveitamento dos terços inferior e médio. Bom, primeiro, para eu fazer o aproveitamento do terço superior e médio, é necessário que eu primeiro reserve uma quantidade de material que me permitirá, né, replantar a próxima lavoura, né? Então, posso aproveitar o terço médio e inferior, né? No momento da colheita das raízes, eu posso aproveitar o terço médio e inferior, no caso as manivas, para a produção de ração farelada. No entanto, isso tem que ser feito de tal modo a não prejudicar, né, a minha oferta de material para propagação, ou seja, para plantio da próxima lavoura. Então vamos. Continuando, como a poda de 18 ou 22 meses coincidirá com a colheita de raízes, também poderão ser aproveitados os terços médios e inferior para a produção de farelo. No entanto, deve-se tomar cuidado para reservar material para plantio da próxima lavoura. Uma haste inteira, uma maniva inteira de uma planta, é suficiente para dar origem a outras 5 ou 6 plantas, ou seja, para produzir material de propagação para o plantio de outras 5 ou 6 plantas.
Então, vamos imaginar que um produtor queira plantar uma nova lavoura de uma tarefa, ou seja, 4.356 metros quadrados, com espaçamento de 0,8 metros, ou seja, 80 centímetros entre plantas e 1 metro entre ruas. Nesse caso, nós teremos aí uma população de 5.445 plantas por tarefa. Então, nós temos a seguinte situação. Como vocês podem ver, o terço inferior, que é essa parte aqui maniva, ela vai me dar origem a outras 5 ou 6 plantas. Como selecionar a melhor o material, né, para propagação? Primeiro passo. O material tem que ter no mínimo 5 a 6 gemas. O que são gemas? São aqueles pontinhos onde ocorrem as brotações. Tá, ok? Então tem que ter no mínimo 5 a 6 a cada pedaço de 20 centímetros. Tá, ok? E o material que eu vou selecionar não pode ter mais que essa parte aqui, o miolo, não pode representar mais que 50% do diâmetro total da maniva. Tá, ok? Então, observando aqui, este miolo aqui não pode representar mais que 50% do diâmetro total. Ou seja, suponhamos que essa maniva aqui ela tenha 2 centímetros de diâmetro total, de fora a fora. Então, o miolo ele não pode ter mais que 1 centímetro de diâmetro. Entendeu? Então, este material passou de 1 centímetro de diâmetro, já não servirá mais para propagação. Mas vamos supor que este material tenha 3 centímetros de diâmetro. Essa maniva, nesse pequeno pedaço de 20 centímetros de comprimento, tenha 3 centímetros de diâmetro. O miolo não pode ter mais que 1,5 centímetros. Passou disso, já não serve para plantio. Tá ok? Continuando. O cálculo da necessidade de manivas é dado pela seguinte equação. NM igual a dividido por EP vezes ER dividido por 5. Em que NM, número de manivas, A, área da nova lavoura que você vai plantar. EP, espaçamento entre plantas, ER, espaçamento entre ruas. 5 é um valor constante, dado obtido do seguinte preceito, que uma maniva, um pedaço desse aqui, será equivalente para produzir 5 pedacinhos deste que eu utilizarei para o plantio da próxima lavoura. Então, NM é igual a, que é a área, né, da nova lavoura que eu quero plantar, que é 4.356 metros quadrados, ou seja, uma tarefa, dividido por 0,8 vezes 1 sobre 5. Então, eu tenho igual 4.356, né? 0,8 vezes 1 é igual a 0,8, né? Então, eu tenho 4.356 vezes 0,8 sobre 5. Então, no total, eu vou ter, né? 4.356 dividido por 0,8 é igual a 5.445. 5.445 dividido por 5 é igual a 1.089 manivas. Ou seja, a quantidade total de manivas, que é desse pedaço longo aqui, né, que de mais ou menos 1 metro, vai me fornecer 1.089 material, né? Eu vou precisar de 1.089 pedaços desse aqui, né? Vou precisar de 1.089 manivas ou hastes, né, para plantar uma lavoura de 4.356 metros quadrados, ou seja, de uma tarefa. Tá ok? Vamos lá. Beneficiamento. O beneficiamento de subprodutos da mandioca para a produção de farelo é bastante simples, fácil e a estrutura necessária para tal é de baixo custo. Por isto, sendo talvez o insumo para a dieta de animais de mais baixo custo existente, com exceção de pastagem, óbvio. O beneficiamento consiste na seguinte... Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.